minha amiga, meu amigo. Meu nome é Felipe e esse é o curso completo e gratuito de Direito do Consumidor. Qual a ideia? Eu já falei sobre isso antes. A ideia é, assim, gente, nos últimos, sei lá, tô ficando velho, 15, 20 anos, sabe, eu falava comigo Jorge aqui, tá me ajudando a gravar, falava, aliás, outra coisa, mas tem a ver com isso também. É, eu sempre, gente, participei, fui contratado e tal, para dar essas aulas de consumidor, sabe, em cursos mais variados, seja de graduação, seja de pós-graduação. E o que é que eu resolvi fazer? Eu resolvi pegar essas informações agora, em 2023, e disponibilizá-las de modo gratuito na internet, sabe? Eu acho que essa é a tendência cada vez mais desse século, a gente partilhar conhecimento, né? Uma sociedade menos vertical, mais horizontal, possibilitando que todos tenham acesso à informação de qualidade. Nesse caso aqui, seja para concurso público, seja para advocacia, seja para quem está fazendo graduação em direito, e mesmo para quem não está em nada disso, ou não está ainda nada disso, pode ser um sonho futuro para a OAB, para o que for, mas pessoas, cidadãos que queiram conhecer mais os seus direitos, tá? Sobretudo em relação ao direito do consumidor, né, que é algo tão do nosso dia a dia, tá? Então, basicamente, essa é a ideia e eu conto com vocês, eu conto com esse feedback, tá? Conto com esse feedback. E eu também peço. Eu xinguei o Jorge, né, Jorge, da outra vez, porque ele falou: professor, lembra de pedir o pessoal para inscrever no canal e tal. Mas ele falou isso quando tinha acabado a gravação. Então hoje eu peço isso, é porque é necessário, né, até para que o algoritmo do YouTube entenda que para isso chegar mais pessoas. Então, assista e se você achar que isso enfim, agregou você em algum ponto, eu peço que é aquela coisa, curta, se inscreva, compartilhe, tá? Vocês vão estar me ajudando e espero ajudando, quem sabe, outras pessoas para as quais essa informação possa vir a ser útil. Vamos lá, gente. Hoje nós começaremos um longo bloco sobre os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Por que é bacana? Eu resolvi colocar bem no comecinho do curso essas aulas sobre os princípios. Serão 18 ou 19 princípios, tá? Porque isso, gente, a gente vai passear através dessas aulas por todo o CDC, por todo o Código de Defesa do Consumidor, tá? Sempre com as decisões mais importantes, mais relevantes e mais atualizadas dos tribunais, tá? Então esse ponto é muito importante e com os conceitos também mais relevantes e atuais da doutrina. E sabe por que isso é importante, gente? Porque isso nos habilita você, melhor dizendo, a começar a pensar por si mesmo no direito do consumidor e chegar às conclusões. Seja para um advogado que vai auxiliar o cliente numa ação, numa defesa, tá? Seja para um consumidor, pessoa comum, tá? Com os princípios, você já pode ver um caso, um problema que te levem e você já pode chegar a uma conclusão. Olha, esse princípio se aplica, esse princípio se aplica. E, gente, isso não é teoria não, tá? Isso é prática. Vocês vão ver aqui que o STJ... Por que você fala tanto em STJ, Felipe? Porque em matéria de direito do consumidor, ele dá a última palavra no Brasil, tá? 98% dos casos não vão para o Supremo, ficam no STJ. Então, é fundamental que você conheça a jurisprudência do STJ em relação ao direito do consumidor. Aliás, quem faz concurso público sabe, já na primeira fase, em consumidor, a maioria das questões exigem conhecimento da jurisprudência do STJ,
no direito do consumidor. Tá? Isso é algo muito importante. Então vamos lá, já fiz uma longa introdução. Comecemos. Primeiro princípio, o princípio da vulnerabilidade. Quem quiser anotar, eu estou com meu roteirinho aqui, pessoal, só uma dúvida que eu peço a ajuda de vocês. Peço mesmo, tá? É uma dúvida sincera, e isso eu comentava com o Jorge antes da aula. Pedi a opinião dele. Vocês preferem que essas aulas sejam mais, tipo, eu aparecendo aqui em frente à câmera, a minha, sabe, minha imagem aparecendo, e tipo uma aula mesmo, ou vocês preferem que eu mostre a tela do meu computador, tá? Minha dúvida muita gente vê no celular, e no celular talvez não dê para enxergar tudo. E também eu tenho medo de ficar muito maçante. Então eu vou tentar variar hoje, conforme a matéria, o que ficar mais confortável, mas esse feedback seria muito importante para mim, tá? A ideia desse curso, pessoal, é só uma, é ser útil para você, tá? A ideia desse curso é que seja algo útil para você. Então eu quero muito que vocês me digam como vocês preferem. Mais mostrando minha tela do Word aqui, ou que são minhas notas pessoais, ou mais eu aparecendo, tá? Eu nem sei como vou fazer hoje. Eu vou mesclar um pouquinho, mas esse feedback para mim seria bem importante. Então, primeiro princípio, anote aí quem quiser anotar. Princípio da vulnerabilidade. Todo princípio eu vou dizer em qual artigo do CDC ele se ampara e vou dar um breve conceito para quem quiser anotar. Tá? Princípio da vulnerabilidade. Artigo 4º do CDC, inciso 2º. Artigo 4º, inciso 2º. Quem quiser anotar pode pôr assim. A vulnerabilidade fundamenta o sistema de consumo. A vulnerabilidade fundamenta o sistema de consumo. Em razão dela que foi editado o CDC. Em razão dela que foi editado o CDC. Buscando fazer retornar o equilíbrio numa relação frequentemente desigual, buscando fazer retornar o equilíbrio numa relação frequentemente desigual entre o consumidor e o fornecedor. Tá? Gente, depois que acabar todas as aulas de princípio, que serão vários e vários blocos, eu darei uma aula sobre a relação jurídica de consumo, dizendo o que caracteriza uma relação jurídica de consumo. Já adianto um ponto. Toda relação jurídica de consumo, necessariamente, ela vai ter, num dos polos, um consumidor e no outro polo, um fornecedor. Felipe, mas isso é óbvio, não é? Não. Isso é muito importante na prática. Porque, gente, se faltar qualquer um dos polos, se de um lado não houver um consumidor que tem características específicas para que assim o seja, e se de outro lado não houver um fornecedor que tem características específicas, conceituais, normativas, para que assim o seja, não se aplica o CDC. Não se aplica esse, tão generoso conjunto de normas. Tá? Claro que você, advogado, ou você, pessoa, se você entrar na justiça contra alguém, você vai preferir aplicar o CDC, né? Porque é melhor para você. Já a outra parte, o fornecedor ou a quem se atribui essa condição, vai preferir que não seja aplicada, porque é pior para ele. E por que isso tudo? Por causa da vulnerabilidade. Tá? O CDC ele pressupõe que todo consumidor é vulnerável, é uma presunção absoluta, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Todo consumidor é vulnerável por presunção legal. E qual a consequência disso, Felipe? É aplicar esse tão generoso conjunto de normas, tá? Por exemplo, possibilidade de inverter o ônus da prova. Por exemplo, responsabilidade sem culpa, em regra. Se seu celular explode, queima seu rosto, você não vai precisar provar a culpa do fornecedor, não, do fabricante, a negligência, a imperícia, a imprudência, não.
Você vai provar o dano, o rosto queimado e o nexo causal. Basta isso, é muito mais fácil, entendeu? Você vai poder, o prazo prescricional é mais amplo, os deveres de informar, veremos isso nos princípios, são muito mais fortes para o fornecedor, tá, gente? Então tem uma gama de regras jurídicas que possibilita isso. Sempre, veremos isso em outra aula, que tivermos de um lado um consumidor e de outro um fornecedor. Só uma palhinha dessa aula futura. Felipe, o que é que caracteriza o fornecedor? Dentre outras coisas, sabe o que tem que existir para que haja um fornecedor? A habitualidade. Engraçado é que o CDC não explicita esse conceito, mas é um conceito conceitual, desculpa, um conceito conceitual. É uma ferramenta conceitual, um modelo conceitual que é necessário. Dá um exemplo, Felipe. Digamos que você se formou em Direito recentemente, começou a advogar e ganhou uma causa, ganhou dinheirão com a causa. Uma causa te deu uma grana milionária. E você resolve mudar todos os móveis do seu escritório. Entendeu? Você põe os móveis para vender. Um amigo seu, advogado também, ou um conhecido, ou sei lá, outra pessoa, compra esses móveis que você quer vender. Pergunto, nessa compra e venda, aplica-se o CDC? Sim ou não? Não, não se aplica. Não se aplica. Vai ser aplicável o Código Civil. E por que não se aplica o CDC? Porque você não é um fornecedor de produtos e serviços. Você é um advogado, entendeu? Você não exerce essa atividade com habitualidade. Seria diferente, por exemplo, se esse mesmo amigo seu comprasse os móveis numa Casa Bahia da vida, numa Magalu, sei lá, qualquer loja dessas, né? Aí sim haveria uma relação de consumo, tá, gente? E não é porque é pessoa física ou jurídica, não, tá? No Brasil, o consumidor pode ser pessoa física ou jurídica. Tem países como a Alemanha, por exemplo, nos quais o consumidor é só pessoa física. No Brasil, não. No Brasil, o consumidor pode ser pessoa física ou jurídica e o fornecedor também pode ser pessoa física ou jurídica, tá? Mas então, voltando à vulnerabilidade. Querem um julgado? Anotem aí. O RESP 1 324 712. 1 324 712. Nele, gente, o STJ reconheceu que o ponto de partida do CDC é a afirmação do princípio da vulnerabilidade do consumidor. Tá? Ele foi explícito a dizer que o ponto de partida do Código de Defesa do Consumidor é isso que eu falei, esse princípio da vulnerabilidade. Anotem outro julgado aí, gente. O RESP 1 907-394. 907-394. Julgado recente da ministra Nancy Andrighi, no qual ela fala da vulnerabilidade informacional dos analfabetos num contrato de consumo. O analfabeto, gente, ele não é incapaz no Código Civil, entendeu? Ele não é, ele é uma pessoa capaz. Mas é óbvio que no contexto de um contrato escrito, um contrato de consumo, ele tem essa vulnerabilidade informacional. E esse julgado reconhece esse desequilíbrio. Aliás, pessoal, se vocês me permitem, se tem um conceito que é fundamental no direito privado do século XXI, é o conceito de vulnerabilidade. É o conceito de vulnerabilidade. É um conceito essencial que você conheça para os estudos do direito privado do século XXI. E quando eu falo direito privado, eu falo direito civil, direito do consumidor, entre outros, tá? Por quê, gente? Porque a experiência jurídica do século XXI sempre busca, de algum modo,
assim, sabe, compensar a vulnerabilidade de certas pessoas ou de certos grupos sociais. Sabe, gente, por quê? Porque existem vulneráveis e existem hipervulneráveis. Por exemplo, nós, adultos, perante um plano de saúde, nós somos consumidores vulneráveis. Já um idoso, perante um plano de saúde, ele é um consumidor hiper vulnerável, tá? Então a necessidade de que a legislação, que as normas, que a jurisprudência dos tribunais intervenham nessas relações para quê? Para tentar reduzir essa simetria, sabe? Eu anotei aqui, ó, gente, olha quantos grupos vulneráveis existem e a legislação reconhece isso. Crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas super endividadas. Lembra? A lei do super endividamento recente, ela está dentro do CDC, tá? Ela está dentro do CDC. Veremos isso mais à frente em várias aulas, várias questões. Seguindo, para concluir esse bloco, mulheres vítimas de violência, pessoas discriminadas por conta de suas escolhas religiosas ou orientações sexuais, sabe? Por origem racial, por condição econômica, por perseguição política, por estarem fugindo de guerra, como esse caso terrível da Ucrânia, 14 milhões de refugiados se imagina que existem agora, isso por causa de um capricho de uma só pessoa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Inacreditável. Tá, gente? Então, a vulnerabilidade é um conceito muito importante no século XXI. Tá? Porque pessoas ou grupos sociais apresentam essa condição, sabe? E o direito tem que intervir nisso. Eu gosto muito de uma frase, eu concluo com ela, de uma escritora americana, Octavia Butler. Ela, olha que bonita, coisa linda e forte ela fala. Ela é escritora negra, tá? Americana, afro-americana. Ela fala assim, comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco. Comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco. Eu agradeço você que me acompanhou até aqui e até o próximo bloco.